E os números da safra de soja aqui no Brasil continuam sendo, não só do Brasil, mas da América do Sul de uma forma geral, continuam sendo a grande questão do mercado de soja neste momento. Hoje, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe a sua nova estimativa de safra, trazendo um corte bastante expressivo e talvez até mais profundo do que se esperavam as consultorias privadas, do que esperavam os analistas e consultores de mercado e até mesmo os produtores. Dos 140,2 milhões de toneladas estimadas em janeiro, a nova projeção da Conab chega em 125,47 milhões. Ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe um corte também de 139 milhões de toneladas no seu reporte do mês passado para 134 milhões. Para a Argentina, revisou para baixo a safra, para o Paraguai também. Para a gente fazer esse pré-balanço do que a gente já tem sabido até agora da safra 2021-22 da América do Sul, convidamos Matheus Pereira, sócio-diretor da Pátria Agronegócios, para estar conosco nessa quinta-feira e a gente começar a entender esses números, saber como isso vai impactar o mercado e saber também o que foi que o Matheus viu em loco visitando lavouras argentinas nas últimas semanas. Não é isso, Matheus? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. É isso aí, Carla. Muito bom dia. Um prazerão estar aqui com vocês. Assim que eu voltei do Tour de Safra, estou aqui presente para poder, enfim, trazer um pouco das novidades que eu vi em foco, que eu vi com o meu próprio olho, né? E, de fato, esse novo relatório da Conab de hoje, né, ressalta a realidade que a gente vive em campo, né? Novos cortes ainda cabem? Sim, ainda cabem cortes de produção sobre os números da Conab apresentados hoje. Porém, assim, já mostrou, né, que a Conab já está mais parelha com o que de fato acontece no campo, né? Uma vez que em relatórios passados, ao longo dos últimos anos, foi extremamente criticada, né, principalmente por produtores rurais que sofriam com perdas produtivas, quando vinham os números da Conab, os números um tanto quanto com metodologias não ultrapassadas, mas visando realidades do passado, não realidades do momento que o relatório foi publicado. E agora a gente vê enfim, eventualmente uma atualização da metodologia que trouxe aí números mais parelhos com o que a gente vê em campo. Esse número de 125,47 milhões de toneladas é um número que faz sentido para ti? Você acha que a gente está alinhado com esse número, inclusive alinhado com o número da própria Pátria? Com toda certeza, Carla, é um número assim que está alinhado, como eu já disse. Cabe ainda novos cortes? Sim. Só que não tão agressivos como já passaram pela trás, né? Agora serão ajustes finos de agora em diante. Mas, de fato, o que a Conab nos trouxe hoje pela manhã, né, logo às 9 horas da manhã publicado o relatório, foi que trouxe, né, realmente o que a gente está vivendo por aqui. Trouxe ao mercado, né, que sempre procuram as estimativas de órgãos oficiais, trouxe ao mercado a realidade que a gente vive em campo, né? Até não contradisse o que o SDA mostrou ontem, né? O SDA tem a sua metodologia, não sou eu que vou criticar como é feito os levantamentos de safra do órgão, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Porém, a Conab mostrou que aqui dentro do país, por órgãos oficiais internos no Brasil, a gente tem sim visto uma realidade de uma safra em deterioração, eventualmente talvez o maior, talvez não, já se torna, né, o maior corte absoluto de safra de soja aqui no Brasil. Então, a gente está falando já de 25 milhões de toneladas cortadas, né, dentre as expectativas iniciais para as expectativas atuais, levando principalmente em consideração os números de consultorias privadas, né, como a nossa. Então, de fato, a gente tem vivido sim uma safra catastrófica, uma safra preocupante, não só um problema conhecido no centro-sul brasileiro, mas também problemas novos aparecendo agora em plena colheita no centro-norte. Então, de fato, são números ali que condizem sim com a realidade e condizem sim com a nossa visão sobre a produção de soja brasileira agora em 2022. E me parece que esses números já bateram lá na Bolsa de Chicago, porque as altas passam ou se aproximam de 30 pontos. A gente está falando de um vencimento maio com 16 dólares e 21 cents por bushel na Bolsa de Chicago, né, Matheus? Exatamente. Vale consideração também que o mercado Chicago agora ainda segue no overnight, né, que é um mercado ainda pouco populado, um mercado menor volume que a sessão diária, a sessão diurna, né? A gente vai ter a reabertura de sessão diurna apenas às 11h30 no horário de Brasília, por conta de fuso horário.
Então, de fato, esse movimento, né, ele deve se tornar ainda mais agressivo, né, com a reabertura do mercado diurno, saindo desse overnight que a gente presencia por agora. Tá. Mas o movimento ele é uma consequência, né, também de ontem. O relatório do SDA apenas alimentou as expectativas do mercado, não trouxe grandes novidades. Foi um relatório também um tanto quanto apático, né, bem morno. Até os números do SDA eram tidos ali como neutro, baixistas, né, porque os cortes de produção para a América do Sul foram muito levianos, né, em relação ao que todo o mercado esperava. Os números foram logo precificados. Especuladoras entendem que a safra sul-americana é uma safra em plena deterioração e o movimento de alta ele veio de ontem, ele se espelhou ao longo de toda a noite hoje, todo o overnight, desde a reabertura de ontem à noite até durante a madrugada, seguindo agora de manhã. Certo. E a Conobi veio como um novo estímulo, um novo ponto de sustentação às altas do mercado da soja lá em Chicago. Matheus, quando a gente está falando de América do Sul, você falou, né? Nós temos aí agora ajustes finos para serem observados na safra no número da safra brasileira. O mesmo pode acontecer para a Argentina ou por lá os cortes podem ser muito mais agressivos. Pergunto isso por quê? Porque voltamos a ver condições de tempo quente e seco essa semana por lá e algumas áreas que tinham potencial de recuperação voltam a sofrer com essas condições. Então, Perfeito. queria saber de você se esses 44 milhões estimados pelo USDA já são distantes da realidade e os argentinos deverão colher bem menos do que isso. As próprias bolsas argentinas trouxeram um corte mais profundo para a safra dos nossos vizinhos e saber se esses números podem também mexer com o andamento das cotações em Chicago a partir de agora. Muito bem, Carla. De fato, a realidade para o Brasil, tendo em vista a Conab, ela é uma realidade mais próxima, né, do que a Conab estima. Agora, quando a gente traz as estimativas para a safra argentina, levando em consideração os números do SDA, está bem longe da realidade. Há 3 semanas atrás, né, eu iniciei meu tour de safra, descendo ali pelo Paraná, entrei em Foz do Iguaçu, na aduana de Foz do Iguaçu, adentrei pela Argentina e percorri todo aquele nordestinho, aquele bracinho do Nordeste, entrei pelo centro, atravessei províncias de Santa Fé, Córdoba, que são grandes produtores, percorri todo o centro, né? Cheguei até o lado oeste da Argentina, e na última semana eu fiz o caminho oposto, mas porém, né, subindo ali um pouquinho ao norte dessa região percorrida, também passando pelas províncias de Santa Fé e Córdoba, voltando por aquele bracinho, porém entrei no São Borja, no Rio Grande do Sul, qual percorri Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no caminho de volta até Goiânia. E de fato, Carla, quando eu adentrei o território argentino, né, eu presenciei enfim, eventualmente, eu que não tenho idade avançada, mas eu presenciei a olho nu a pior safra que eu já tinha visto nos meus anos de vida. Eu pessoalmente vi muita safra de soja, né, em estágio vegetativo, V3, entre V5, soja que nem chegou a entrar em inflorescência, nem chegou a entrar numa reprodução, que já estava em processo de maturação. Era soja totalmente drenada por falta de água, né, morta, algumas reboleiras ainda verde por conta de algumas manchas de solo mais argilosas que conseguiam reter um pouquinho mais de água. Porém, realmente estava muito ruim o cenário na minha entrada na Argentina. Temperaturas também elevadíssimas. Cheguei a um ponto dentro da província de Córdoba, a presenciar 44 graus no termômetro, com 49 de sensação térmica. Então, além da falta de água, a evapotranspiração estava elevadíssima pelas temperaturas elevadas, recordes na Argentina. Foi as temperaturas mais elevadas dos últimos 40 anos na província de Córdoba. Presenciei tudo isso lá em loco. E a esperança, quando eu entrava na Argentina, é que, passado 3 a 4 dias da minha entrada, as chuvas voltariam com mais generalização, né? Até o mercado naquele período ele precificou essa volta das chuvas, né, que poderiam trazer um certo alívio às culturas em campo. A gente alertou aos nossos clientes que, de fato, o que a gente via ali não existia alívio, podia chover ali 500 milímetros de água
nos próximos 3, 4 meses, que não faria efeito nenhum nas culturas em campo, que são culturas que já estavam em processo de maturação, sem vagem, sem grão, sem flor, sem nada, soja vegetativa, que entrou em maturação, cortou totalmente o ciclo. Porém, assim, trouxe aquele alívio e, para surpresa do mercado, né, as chuvas nem se confirmaram. As chuvas elas foram Sim. muito mal distribuídas, né? A gente chegou até a ver aqueles fenômenos ali no norte da província de Buenos Aires, né, que foram chuvas torrenciais, né, ou esqueci o termo técnico que estava sendo usado, mas era como se fosse uma tromba d'água assim caindo. Realmente foram chuvas de quase 200 milímetros em menos de 8 horas, chuvas que inundaram pequenas partes de províncias, porém não distribuíram, né? As chuvas Certo. foram pessimamente distribuídas e na minha volta, né, da Argentina, no meu caminho de volta para adentrar o Brasil, após, né, essa suposta rodada de chuvas, eu presenciei não só regiões ainda mais secas, safras ainda piores, né? Eu passei no meu caminho de volta por uma região que tradicionalmente se planta trigo de primeira safra, soja e milho na segunda safra. Eu passei bem na época onde supostamente a soja e o milho de segunda safra já deveria ter sido plantado há um mês atrás, há 3 semanas, há 4 semanas atrás, e por falta de água, essas lavouras não foram semeadas. Eu Meu vi muito Deus. campo colhido com trigo, com palhada de trigo, porém sem nada semeado, por Que falta de tristeza. água. E não só isso, presenciei muitas queimadas, muitas mesmo. Assim, no meu caminho de volta, eu percorri quase 2.500 quilômetros dentro da Argentina. Foram incontáveis os focos assim de queimadas que a gente presenciou, realmente por falta, né, baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadíssimas, o campo muito seco, palhada muito seca no campo. Então, de fato, é uma situação catastrófica na Argentina. Números hoje acima de 40 milhões de toneladas para a soja na Argentina estão totalmente defasados. É totalmente irreal se pensar em números como esse. A Argentina já está também com uma quebra agressiva. Eventualmente, a quebra na Argentina ela poderá ter uma proporção talvez até semelhante ao do Brasil, algo em torno das 20 milhões de toneladas, para um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, que em valor absoluto se parelha com o Brasil, porém em valores percentuais, a gente está falando aí de uma quebra de 40% na Argentina, contra aqui no Brasil, uma quebra aí talvez de 20% da safra total, uma vez que aqui no Brasil a gente tem sim regiões no centro, centro-norte que estão boas ou excelentes. Então, a quebra percentual na Argentina ela é muito maior que aqui no Brasil, porque, primeiro, a produção é menor, mais concentrada, né? E toda essa concentração de produção na Argentina ela foi afetada com a falta de chuvas. Todo esse cenário descrito só me confirma que, de fato, se tivermos 40 milhões de toneladas na Argentina, vai ser muito, né, Matheus? Eu imagino que os cortes deverão ser também bastante agressivos e deverão se assemelhar ao que a gente observa para o Brasil. Isso já está precificado por Chicago, ou a partir do momento em que esses números vierem sendo reduzidos, Chicago tem mais espaço para continuar precificando essa quebra na Argentina? No Brasil, estou entendendo que a gente já está nesse processo. Mas para a Argentina, ainda pode ser combustível para a continuidade das altas em Chicago? Com certeza, Carla. Aqui no Brasil, assim, a gente tem um órgão oficial, né, interno que trouxe uma redução bem expressiva, né? A gente já está trabalhando ali, a própria Conab já mostra uma redução, ah, enfim, de quase 10% em relação às suas estimativas iniciais, né, que é produtiva de soja. Porém, o SDA ainda está bem atrás, né? Então, de fato, na próxima atualização do SDA em março, a gente deve ter sim ainda um arrasto de altas, porque o SDA vem buscar esses números da Conab, ou pelo menos chegar próximo deles, né? Eventualmente não exatamente o mesmo número, mas próximo, seria aí o esperado pelo mercado. Mas é o que você disse, né? A quebra aqui no Brasil e os efeitos ao mercado a gente está presenciando agora. De fato, o mercado vai precificar, ainda tem espaço para comprar mercado hoje de soja, visto essa possibilidade das altas, ah, olhando safra brasileira, porém, a safra argentina é um novo motor de propulsão pela frente, é
um novo foco que o mercado tomará ao longo esses próximos 45, 60 dias, que é aí os próximos 45, 60 dias que nós aqui da Pátria esperamos, né, que principalmente órgãos internos, né, na Argentina, pessoalmente o Ministério da Agricultura, bolsas, né, Bolsa de Rosário, Bolsa de Cereais, enfim, Bolsa de Buenos Aires, possam trazer reduções aí que mostrem mais a realidade, assim como a Conab fez aqui para o Brasil. Sim. Então, a gente vive agora o momento do Brasil, precificando altos em Chicago, e logo a gente vai ter também esse momento da Argentina vindo à tona. Matheus, tudo isso, né, e essas perdas que vão se acumulando no campo, né, porque é isso que está acontecendo. Hoje a gente noticia uma situação, amanhã ela já é muito pior, infelizmente. Como você falou, né, uma safra catastrófica, é uma safra muito frustrada, porque as expectativas eram muito altas, né, principalmente para o Brasil, onde o investimento foi grande. Para o produtor argentino, o estímulo é menor por conta de um cenário, um contexto político e econômico completamente diferente do nosso, principalmente quando a gente fala de agricultura especificamente. Mas aqui para o Brasil, nós tínhamos expectativas muito elevadas, então a frustração também vem na mesma proporção, é muito grande. Isso tudo te preocupa ao provocar um deslocamento da demanda que aconteceria aqui na América do Sul para os Estados Unidos, ou isso vai ser insuficiente diante da perda de oferta que nós tivemos aqui para nos trazer uma pressão de preço que poderia ser significativa e preocupar o produtor de alguma forma quando o assunto é mercado de soja? Olha, falando especificamente de demanda, né, Carla? A China compra Brasil hoje, soja brasileira, porque ainda tem produto. De fato, ela só deriva nessa nova demanda para produto norte-americano, caso haja escassez de exportação no nosso país, haja escassez de oferta de vendas aqui por parte do produtor e a trade não consiga fazer a originação para fazer a entrega ao consumidor chinês, né, ao comprador chinês. Então, em qualquer momento, isso é assim, uma lei máxima do mercado, em qualquer momento que a gente tenha quebras agressivas de oferta, a gente vai ter também reduções de demanda. A mesma coisa a gente viu, a gente sentiu na pele muito recentemente em 2021, com a grande quebra de produção da safrinha brasileira, na segunda safra, a safra de inverno de milho brasileiro. A gente teve uma gigantesca corte de produtividade aqui para o centro-norte brasileiro. Centro-sul também sofreu grandes cortes. E a gente não só presenciou grandes cortes de oferta, mas também grandes cortes, né, de demanda, especialmente na parte da exportação. Chegou a ser cogitado acima dos 35 milhões de toneladas para 2021 milho, Brasil. Chegou a finalizar próximo aí aos 20,5, 21 milhões de toneladas. Então, de fato, a gente tem uma necessária, né, redução de demanda quando se parte de reduções de oferta, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai. Sim. Então, a gente vai sim observar a redução de demanda, pois a gente não tem mais a quantidade projetada de produto para ser entregue ao mercado. Então, os chineses vão sim buscar fontes alternativas, né, ao nosso produto, que se tornou já há 5, 6 anos o produto principal de consumo chinês, a nossa soja. Sim. E além de qualidade, tem sustentabilidade, tem disponibilidade. E agora o chinês vê que as quebras estão presentes e vão cada vez mais buscando, né, fontes alternativas e, consequentemente, nos Estados Unidos, como o segundo maior produtor, o segundo maior exportador do grão também, vai acabar assumindo mais, né, dessa parcela do consumo chinês. Então, sim, é esperado, o que vai acabar estimulando ainda mais o Chicago, acaba estimulando preços globalmente da soja, acaba sim trazendo um certo benefício secundário aqui ao Brasil, uma vez que a nossa soja aqui interna ainda é precificada com benchmark, com a referência na CBOT. Mas essa referência, ela também ainda tem um suporte, um pilar importante quando a gente olha para os nossos prêmios, né, Matheus? Exato, exato. A gente está... Prêmio de exportação hoje, ele sofre principalmente com a dificuldade, né, na originação, apesar de uma colheita em pleno crescimento, né, no levantamento da semana passada a gente ultrapassou os 20% colhido da soja aqui brasileira, né, levantamento da Pátria que sai todas as sextas-feiras. Então na última sexta-feira a gente teve mais de 20% colhido, realmente um avanço de colheita muito agressivo, porém
uma certa reticência, né, do produtor rural que está colhendo soja agora em fazer novas vendas, né? A gente está realmente com um volume de safra nova sendo colhida agressivo, porém o volume de comercialização bem mais baixo do que o ano passado, um pouquinho mais baixo do que a média histórica. Então, o prêmio de exportação ele não é só sustentado ainda por uma demanda concentrada no Brasil, mas também por uma dificuldade na originação do grão que precisa, né, adicionar preço para estimular o produtor a fazer vendas agora da soja disponível. Matheus, e não só por uma reticência do produtor, mas também por uma dificuldade de volume suficiente para atender as vendas já feitas e efetivar também novos negócios, isso também acaba travando ali a nossa comercialização, porque há um problema agora com o excesso de umidade dificultando a colheita, por exemplo, no Centro-Norte, como você pontuou no começo da nossa conversa, né? Com toda certeza, Carla. Realmente o produtor que já avançou com muitas vendas, né, ou com volumes ali significantes, exclusivamente para cobrir algum custo inicial, a única preocupação dele agora é não sofrer dos famosos washouts, né, que no passado Sim. foi aí pesadelo para muito produtor rural, que teve quebras agressivas, não conseguiu cumprir contratos. Então, de fato, essa parte operacional sim, das vendas, ela é um ponto a ser considerado, né? Que as vendas estão mais... A comercialização brasileira de soja está mais desacelerada e a dificuldade na originação também parte, né, desse receio do produtor não ter o grão para ser entregue. Então, de fato, estão esperando colher, estão esperando ter mais controle do que pode ser entregue e que não pode para poder avançar com novas vendas de agora em diante. Matheus Pereira, meu amigo, te agradeço muito pelas informações que você dividiu conosco, principalmente desse super tour que você fez aí no sul do Brasil, na Argentina, né? É importantíssimo a gente ter a percepção de alguém que esteve lá. Nós também estamos ali com um outro time, né? Percorrendo ali lavouras argentinas. Para nós é muito importante que você esteja conosco para trazer essas informações, complementando as informações do Cristiano Palavra, que esteve conosco na segunda-feira, fazendo uma incrível análise de mercado. A análise do Cris teve uma repercussão excelente, porque o Cris foi muito detalhista, amarrando todos os pontos que nesse momento alinhavam ali o mercado do complexo soja, porque a gente fala bastante sobre o grão, mas o comportamento do farelo e do óleo também estão chamando atenção nesse momento. Você citou a questão da demanda, as perdas que a gente vai ver ainda serem contabilizadas e como isso vai impactar nos preços. Mais uma vez eu te agradeço demais, já te espero para a próxima entrevista. Você é de casa, né, Mateuzinho? Você já sabe que aqui o passe é livre. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, cara. É um grande prazer ter você como amiga pessoal, um grande prazer ter toda a equipe de Notícias Agrícolas como amigos também da pátria. Então, eu sei que as portas aí estão sempre abertas, assim como aqui as portas também estão sempre abertas a vocês. Um grande prazer estar sempre aqui conversando com vocês e compartilhando um pouquinho do que a gente vê e do que a gente estuda por aqui sobre o mercado. É isso mesmo. Matheus, boa quinta-feira pra ti, que hoje ainda tem relatório do USA, daqui a pouco já saem as vendas semanais. Hoje tem trabalho, hein, meu irmão? Hoje nós vamos até as 8 horas da noite, sem dúvida. Haja café. Haja café. Matheus, bom dia pra você, bom trabalho, um abraço pra todo o time da Pátria, até a próxima. Até a próxima, amiga. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. É isso, senhoras e senhores. Matheus Pereira, depois de ter percorrido aí toda a Argentina, partes do sul do Brasil, vendo um cenário nada animador. É um cenário muito triste, é muito cruel a gente ter que noticiar essas situações, como o Matheus falou, né? Lavouras que não vingaram nada, né? Na Argentina, uma situação semelhante. Já tá subindo para você mais 2 conteúdos enviados pelo time do Grupo Laboro com Notícias Agrícolas, que também estão percorrendo a Argentina. A gente quer justamente te cercar ali de informações responsavelmente apuradas para que você entenda o movimento que você vai ver agora na tua tela com os preços na Bolsa de Chicago. Vamos ver as cotações. Perceba. Esses números começaram a subir expressivamente, já estavam em alta, mas começaram a subir agressivamente depois dos números da Conab, que foram divulgados às 9 horas. Então, o março tem 16 dólares e 20 cents por bushel, subindo 25 pontos, mais 75. O maio, 16 dólares e 22. O julho, 16 dólares e 17. O agosto, 15 dólares e 84. Todos os demais subindo quase 30 pontos. Se a gente contabiliza o prêmio, é uma soja de mais de 17 dólares por bushel no Brasil.
Preços do milho agora, o mercado também sobe, mas de forma muito mais modesta. O março, 6 dólares e 50, o maio, 6,49, o julho, 6 dólares e 44, o setembro, 6 dólares e 400 por bushel. Pequenas altas de pouco mais de 3 pontos. Agora, o trigo, para a gente concluir, esse é outro, né, que tá cheio de informações e muito volátil. O março, 7 dólares e 95, 10 pontos e meio de ganho, mais 10 pontos de alta também para o maio, que vale 8 dólares e 1 cento por bushel. O julho, 7,97, sobe 11 pontos. O setembro, 7 dólares e 95, 8 pontos mais 25 de alta. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação está só começando para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continue conosco, porque ainda tem muito mais nessa quinta-feira. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.